Bom, galera, hoje a gente vai continuar então aí nosso conteúdo. Agora vamos falar de região centro-oeste, então aí a frente 2, tá? Módulos 12 e 13. Então, o centro-oeste é a região central do Brasil. Ele ganha essa característica desses três estados no ano de 1943, quando é originalmente criado o estado de... a divisão, né? Do Mato Grosso, com Mato Grosso do Sul, e Goiás tinha uma extensão maior. E até o Tocantins, aqui, ó. Tá? Então, essa carinha dele aí começou no ano de 1943, tá? Com dois estados, né? Essa cara que vocês veem hoje é algum tempo depois, no ano de 1988, quando o Tocantins deixa de ser parte do estado de Goiás e é incorporado à região norte, né? Mas como um novo estado, tá? Bom, vocês sabem que aí o centro-oeste brasileiro é importante em alguns aspectos, tá? Por exemplo, abriga aí a nossa capital federal, que passou a ser capital no governo do Juscelino Kubitschek, no ano de 1960, tá? Então, aí está a região centro-oeste, sua divisão política. Então, aqui nós temos Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, e Goiás, capital Goiânia, e aqui esse quadradinho é o nosso Distrito Federal, tá? Bom, então a gente vai falar aí algumas coisas em relação a aspectos naturais, humanos e os econômicos da região, tá? Então, em termos de relevo, no centro-oeste a gente tem uma extensão planáltica, então ele é bastante planáltico, por isso que a gente fala até quando se refere a algumas regiões ali de Brasília, como o Planalto Central, tá? E as principais divisões aí, enquanto relevo, são planaltos e as depressões, certo? Em termos de geomorfologia, de estrutura, né, desse terreno, desse relevo, a gente tem aí a planície e o Pantanal de Guaporé, planície e Pantanal mato-grossense e a planície Araguaia-Xingu, certo? São destaques dentro do nosso relevo, são essas áreas em verde que vocês estão vendo aqui, beleza? As regiões planálticas são essas áreas em roxo, tá? Muitos dessas estruturas de relevo dentro da região centro-oeste influenciam bastante na condição climática, inclusive, tá? Bom, aí nós temos também os planaltos residuais sul-amazônicos, né? Que são essas regiões aqui, ó. Aqui, os planaltos sul-amazônicos, tá? É importante vocês também terem em mente que a região centro-oeste, ela tem muita característica, especialmente no Mato Grosso, das características da região norte, tá? O Planalto Central Goiano, que é essa região aqui inteira, tá? Embora a gente tenha aqui um pedacinho de planície, mas é essa região inteira aqui, beleza? O Planalto e a Chapada dos Parecis, que fica aqui, ó, nessa região. Planalto Chapada Bacia do Paraná e as serras residuais do Alto Paraguai, tá? Que tá aqui embaixo. Aqui, nessa região, que fica perto já do sul do Brasil, a gente já começa a ter uma concentração de serras com alguma frequência maior, tá? Então, isso também tem que ficar bem nítido aí na cabecinha de vocês, tá? Bom, então, em termos de... Eu vou fazer o contrário, porque eu vou fazer o contrário, tá? Assim, para poder acompanhar a postura de vocês. Em termos de clima, a região centro-oeste ela tem bastante influência de algumas condições exclusivas do relevo, tá? Que nós vamos chamar aí das condições geográficas, e algumas condições de, por exemplo, a atuação de massas de ar, tá? Que aí são as condições dinâmicas. Em suma maioria, ela é aí influenciada por massas tropicais continentais, massas equatoriais continentais e a massa polar atlântica, com a condição climática tropical,
Porém, a gente sabe que, por exemplo, no inverno, a temperatura na região centro-oeste ela pode chegar a medir 10, 9, 8, até 5 graus em algumas regiões, especialmente em Campo Grande, por conta da atuação da massa polar atlântica, tá? Quando ela pega aí, ela pega para capar mesmo, tá? Então, a gente encontra aí temperaturas baixas mesmo, tá? E aí, essa é a característica muito importante do tropical típico. Então, quando vocês ouvirem falar de tropical típico, é o clima em que no verão é quente e úmido, no inverno é frio e seco. O centro-oeste carrega essa característica, beleza? Bom, então, vocês vão encontrar a nomenclatura do clima do centro-oeste como tropical subúmido. Por que subúmido? Porque em algumas regiões o relevo dificulta a entrada de massas de ar úmidas, transformando essa região numa região sequíssima. Tá? E a gente percebe isso bastante, especialmente no estado de Goiás. Goiás é o mais atingido por essa condição, tá? Por isso que a galera fala ali do clima seco, a dificuldade de respirar, quem não está acostumado, realmente sente uma grande diferença. Faz mal para a saúde até, e ali eles têm problemas com realmente acúmulo hídrico, né? Derivando muito das condições geográficas da região, beleza? Bom, continuando aí, turma, a gente vai falar da vegetação. A vegetação do nosso... Oh, meu pai amado, que eu não consigo falar a palavra que eu quero. A vegetação aí da região centro-oeste é uma vegetação majoritariamente de cerrado, tá? Então, majoritariamente. Por que eu falo majoritariamente? Porque no norte tem um mapinha aqui para nós, aqui temos. No norte da região, nós temos a predominância da floresta equatorial, que é a nossa floresta amazônica, tá? Então, aí a gente vai ter grandes faixas de transição dentro do centro-oeste, tá? Então, aqui a gente tem a concentração da floresta amazônica. Boa parte do território nós temos o cerrado, que é esse verde militar aqui, esse verde musgo. E nós temos a floresta tropical, que é característica também aqui do sudeste, tá? Então, essa mudança... Então, imagina que você tá aqui. Ai, Amanda, parabéns. Imagina que você tá aqui, ó. E você vai dar um rolê até aqui. Esse trânsito que você faz aqui, ó, ele tem uma mudança de paisagem bastante nítida. Então, aqui você vai encontrar florestas tropicais, tipo a nossa Mata Atlântica. Aí você começa a ter uma modificação da vegetação para o cerrado. Então, você começa a ver o que nós chamamos de... Dentro do cerrado, é o cerradão. Cerradão e cerradinho, tá? Então, você começa a ver aqui o cerradinho, quando você está na transição, até você chegar no cerradão, no cerrado em si, né? Árvores retorcidas, arbustos espaçadas pela dificuldade também climática, né, da concentração hídrica. E quando você chega aqui, você encontra uma exuberante floresta amazônica, uma exuberante floresta equatorial que também vai passar pelo processo de transição daqui para cá, tá? E aí também você vai ter essa mudança de paisagem, o cerrado, o cerradinho, no caso é o contrário, né? Porque aqui vai ficando mais úmido, tá? Então a tendência é a vegetação ficar mais exuberante, beleza? E aí nós temos também a vegetação pantanal, né, que acontece aqui na região centro-oeste pela sua condição geográfica, por ser uma depressão importante, ela acumula bastante recurso hídrico, e aí a gente tem uma transformação dessa região em termos de vegetação, tá? Então a gente tem aí uma formação vegetal que tem como característica a floresta equatorial, essa mistura toda, né? O cerrado, os campos, que também é uma característica mais aqui a sul do Brasil, e o cerrado em si, tá? Eu falei no cerrado já, né? E as xerófitas, tá? Que são os cactos. Quando isso acontece?
quando o clima ele seca, quando a gente tem aquela dificuldade em chuvas por conta da característica climática local, tá? Então, essas aí são as condições de vegetação. Tá? Em termos de hidrografia, é interessante, né? Porque, por mais que realmente é uma região muito seca, tá? É verdade isso, em alguns momentos do ano é bastante seco, tem bastante prejuízo hídrico. Porém, olha que interessante, a região centro-oeste, ela é berço de bacias importantes do Brasil. Bacia Amazônica, berço não, né? Ela tem uma... a gente pode chamar de berço assim, sabe por quê? Porque alguns rios que compõem essas bacias nascem na região centro-oeste, tá? Então, por isso que a gente pode chamar de berço sim, não é errado não, tá? Então, olha só, a Bacia Amazônica, aí no norte do Mato Grosso, né? A Bacia do Prata, que divide ali com a Bacia do Paraguai, e a Bacia Paraná. Então, são 3 bacias super importantes para as questões hídricas brasileiras que nascem nessa região, que tem problemas com água, com umidade, né, ao longo aí do ano, tá? Então, não se esqueçam disso. Eu já vi bastante questões sobre isso, querendo saber se é verdade, e aí a gente acaba se apegando ao fato de ter algumas condições secas e acha que é falso, mas é verdadeiro isso, tá, gente? Então, não se esqueçam disso, tá? Outra coisa importante que nós temos que pensar enquanto hidrografia na região aqui do centro-oeste, meus amores, na verdade né? São as lagoas da bacia paraguaia, que são conhecidas como baías, que aprisionam as águas durante as cheias de verão e aí conseguem manter esses rios ativos. Então, por que os rios não secam na sua maioria na região centro-oeste? Por conta dessas baías na região paraguaia que mantém essa água represada e com a seca acaba servindo de suporte para a manutenção desses rios, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos continuando aí com agora as condições humanas, tá? Vou voltar lá no comecinho. Vamos lá. Bom, como todo o Brasil, né, os indígenas foram aí os primeiros grupos de habitantes da região. E diferente do Nordeste, do Sudeste, por exemplo, quem chegou depois não foram os portugueses no descobrimento nem nada, né? Foram os bandeirantes. Esse grupo de paulistas, podemos chamar assim, tá? Para ficar mais fácil para vocês, que saíram em busca de novas possibilidades econômicas por conta da queda do açúcar, né? Da crise da cana-de-açúcar aqui no Brasil, tá? Então, essa aí é a nossa história do Centro-Oeste, certo? Uma região de difícil acesso naquela época e com dificuldades de manutenção de povoados por conta do clima, tá? O clima foi um certo repulsor durante muito tempo. Por essa razão, a criação de Brasília é importante na história, né, para fazer essa integração Brasil, integrar o Brasil inteiro a partir do centro, e também para povoar essa região, que até meados aí do século XX era uma região praticamente deserta, tá? Então, é um dado interessante, tá? Com o passar do tempo, então aqui, ó, esse crescimento populacional a partir de meados do século XX, como eu falei para vocês, tá? Com o passar do tempo, a região centro-oeste ela foi se tornando um palco da atividade agropecuária. E aí, então, aqui é um mapa da construção de Brasília, só o título de curiosidade mesmo, né? Fizeram Brasília como um avião. Remete-se à imagem de um avião, por isso que as regiões são chamadas de asa. Asa norte, asa sul, tá? Mas isso é só o título de curiosidade mesmo, beleza? Brasília é uma cidade planejada, né?
foi planejada pelo Juscelino Kubitschek. Na verdade, assim, a construção de Brasília estava prevista na Constituição há muitos anos e foi Juscelino Kubitschek que efetivou a possibilidade disso acontecer, tá? Mas ela vem aí já sendo prometida há bastante tempo, tá? Então, vamos falar aí agora das questões populacionais, né? Continuar aí que eu estava falando para vocês. Então, assim, essa utilização do setor agropecuário na região trouxe também um aumento populacional e foi transformando foi transformando a região centro-oeste em uma região em que o desmatamento acabou se tornando uma atividade muito comum para poder abrigar essa atividade agropecuária, especialmente imigrantes que vinham do sul do Brasil na criação de gado e mais tarde a plantação de soja, tá? Então também essa é outra coisa que vocês não podem se esquecer quando se fala de região centro-oeste, beleza? Bom, populacionalmente falando, a região centro-oeste é uma região aí em que a população ela segue bastante a característica do Brasil como um todo, ou seja, está passando por uma transição populacional. A gente tem aí um crescimento do número de adultos e de idosos e uma diminuição em nascimento de crianças, tá? É uma condição aí normal do Brasil, tá? Então, o Centro-Oeste se enquadra também nessa caracterização, tá? Então, além da agropecuária, nós temos atividades econômicas como extrativismo mineral, ali na região, especialmente ferro, manganês e em algumas áreas nós temos ainda a extração de algumas gemas, algumas pedras preciosas, tá? Como o diamante, por exemplo. O extrativismo vegetal, ali nós temos algumas plantas muito características do Brasil que estão exclusivamente deste local, inseridas no bioma cerrado, tá? Que são utilizados em produtos cosméticos, essas coisas todas aí, cabelo, corpo, tá? Fora isso, nós temos a extração de borracha por conta da floresta amazônica no norte do Mato Grosso. E no Mato Grosso do Sul, nós temos aí a exploração de erva mate e de quebracho, que são os principais produtos dessa economia desse estado, tá? Como eu já falei para vocês, aí, a pecuária vem crescendo muito na região centro-oeste, certo? Especialmente aí a criação de gado para corte. Então, o extensivo com baixo uso de tecnologia, porque pensa-se em matar esse gado rapidamente para poder vendê-lo e utilizá-lo aí como carne, tá? Na região do Pantanal existe também aí uma criação de animais, o que é um problema muito sério, porque o Pantanal é um bioma exclusivo do Brasil e bastante frágil. Então, a expansão da atividade agrícola, da atividade agropecuária, nossa, é um problema sério para a manutenção desse bioma. E o Pantanal é uma região muito bem vista turisticamente falando. A gente tem uma grande quantidade de turistas que vêm para cá atrás do Pantanal. A gente não dá muito valor para o Pantanal porque a gente mal sabe, né? Mal conhece o Pantanal, mas é muito legal, muito bonito. Em termos de agricultura, a gente tem aí um crescimento dessa produção agrícola também em meados do século XX, tá? Para tentar transformar a região centro-oeste numa região povoada. Tirar um pouco o povoamento do leste do Brasil aí, litoral, e levar a galera para o centro, tá? Hoje, o grande produto de produção aí da agricultura é a soja, que é uma commodity. E como eu já falei para vocês, esse termo tem que ser o melhor amigo de vocês, vestibulandos, tá? Commodity é um termo que você não pode deixar de saber do que se trata. Então, produtos, geralmente em termos de matéria-prima, voltados para exportação, produção em larga escala, tá? Como eu falei para vocês, quando criou-se Brasília, a ideia era fazer
com que o Brasil se tornasse um país interligado, tá? E a forma que eles encontraram de fazer isso foi através dos sistemas de transportes, tá? Então, o Centro-Oeste é uma região em que passam bastantes rodovias importantes, que cortam o Brasil ou ligam-se entre elas, cortando o Brasil também, tá? Às vezes elas não são contínuas, como é a BR-101, por exemplo, que vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, mas elas se interligam, tá? Então, importantes BRs aí, BR-010, BR-080, a 040, a 070, a 060, a 050, enfim, ligando o Centro-Oeste, especialmente Brasília, a todas as regiões, as principais regiões e capitais do Brasil inteiro, tá? Isso são rodovias. O certo era que a gente tivesse tido uma criação de ferrovias, mas pra quê, né? Fazer uma coisa boa, você dá pra fazer a coisa ruim, depois ficar reclamando o resto da vida, né? Esse é o Brasil mesmo. Em termos de sistema ferroviário, eles até começaram a fazer algumas ferrovias importantes, algumas delas foram largadas, nem se terminaram as construções, e as outras terminaram as construções, elas foram utilizadas, mas hoje já não são mais utilizadas por várias razões, tá? Ficaram aí abandonadas, e agora é difícil você retomar esse processo de ferrovias, o que deveria ser feito, né? Especialmente, e assim, ainda são utilizadas algumas, tá, gente? Especialmente não, para transporte de cargas, né? A gente não tem uma, como se chama? O que eu quero dizer? A gente não tem um legado histórico de transportar pessoas em ferrovias. A gente sempre transportou cargas, tá? Então elas continuam, embora com menos uso, né? Hoje eles utilizam-se mais as rodovias com os caminhões, quando não o sistema aéreo, tá bom? Então é isso, turma. Essa é a região Centro-Oeste, tá? Uma região aí bastante importante para a integração nacional, composta aí na sua maior parte por migrantes do próprio Brasil, especialmente regiões sul e sudeste, tá? Tem aí paisagens muito bonitas, como é o caso do Pantanal. Tem um pedacinho, ela pega um pedacinho aí do aquífero Guarani, na região centro-oeste do Brasil, o maior aquífero do mundo, né? É um lago subterrâneo de água potável, que é alvo de várias investidas internacionais por conta da questão da água. Então, a região centro-oeste também tem um pedacinho aí do aquífero Guarani, né? Que foi formado porque na região ali tem rochas permeáveis das bacias sedimentares que nós temos como construção geomorfológica. E aí a água consegue penetrar essas rochas e ela foi se acumulando, formando esse lago subterrâneo gigante, tá? Só para lembrar vocês aí, então, ou se eu não falei, eu não me recordo. O Pantanal, ele tem uma planície que é inundável, que ela está... ela é uma depressão, tá? Ela tem baixíssima altitude e ela sofre essas inundações por conta das cheias dos grandes rios ali da região, beleza? Este aí é o Pantanal, tá? E é isso, né? E abriga os políticos do Brasil, essa maravilha que nós estamos vivendo cada dia melhor, né? Negócio, cada dia que você liga a TV ou vai ver uma notícia, dá vontade de chorar um pouco mais do que ontem. Mas tudo bem, a gente vai sobreviver. Beleza? O brasileiro não desiste nunca, é isso aí. Então tá, gente, é isso, tá? Esse aí é o Centro-Oeste. Próxima aula a gente vai falar sobre... Acho que é a Europa já. Começa a Europa já, ou é a União Soviética. Acredito que seja isso, sim. E eu ia falar mais alguma coisa. E a gente vai se ver ao vivo já já, tá? Beleza? Para vocês tirarem dúvidas sobre o Centro-Oeste, se houver. Tá bom? Então é isso, Pimpolhos. Um beijinho e até a próxima.